Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Hoje nós temos aquele momento especial em que fazemos um estudo bíblico. O nosso Chega Mais Perto semanal, onde nós dedicamos um tempo maior para estudar um assunto da Bíblia de maneira um pouco mais detalhada, um pouco mais profunda. E geralmente esse tema semanal, ele resume os temas diários da semana, certo? Por isso eu dou as boas-vindas a você e a sua família. Que Deus te abençoe grandemente, que Deus multiplique sobre você as bênçãos dele e que juntos caminhemos em direção à volta de Cristo e à vida eterna. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está viajando, você que está num pequeno grupo, ou numa classe bíblica, ou em uma igreja, ou você que está sozinha ou sozinho, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso estudo bíblico semanal. Hoje eu vou falar sobre o primeiro advento de Jesus, já nos preparando para esse clima do Natal. Durante a semana que antecede o Natal, nós vamos ter meditações diárias sobre o primeiro advento de Cristo, sobre detalhes do nascimento, vida e morte de Cristo e ressurreição também. Hoje, um estudo maior sobre o primeiro advento de Cristo Jesus. É, portanto, um tema emocionante, um tema maravilhoso, um tema palpitante, necessário para a nossa compreensão do plano da salvação. Antes de começar o estudo, eu convido você a orar comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado porque o seu amor é alguma coisa que foge à nossa compreensão. O Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje nós vamos estudar sobre a primeira vinda de Jesus. E nós pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e que essa mensagem possa alcançar o coração de cada um de nós e venha trazer para cada um de nós uma experiência maior com Cristo Jesus. Derrama sobre nós o teu santo e bom Espírito e fala conosco agora através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem, a minha Bíblia já está aqui, eu tenho outras Bíblias por aqui, você já sabe, e também aqui tem o meu caderno com as devidas anotações, para que a gente possa então estudar e analisar esse tema. Eu vou começar lendo Hebreus 9, verso 28, que é um texto maravilhoso. Veja o que diz aqui, escute com atenção. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Esse texto fala das duas vindas de Cristo. A sua primeira vinda, quando ele nasceu de Maria e morreu na cruz, e a sua segunda vinda, que será nas nuvens dos céus em glória e majestade. Mas o que chama atenção aqui no tema de hoje é que diz assim: tendo-se Cristo oferecido-se uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos. Claro, Jesus veio aqui uma vez, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e garantiu a salvação para cada um de nós. Claro que só será salvo aquele que aceitar, aquele que se entregar, mas o sacrifício de Cristo, a sua morte na cruz, foi para salvar a todos. Bom, mas sobre o sacrifício dele, a morte na cruz, nós vamos explicar melhor em outro vídeo. Hoje nós queremos falar do seu primeiro advento, como foi e por que Jesus veio aqui e se tornou um de nós. Bem, temos que voltar um pouco no tempo. Conforme diz Apocalipse 12, verso 7, lá no céu, antes de tudo, antes de Deus criar o ser humano, houve uma batalha, houve um grande conflito no céu, quando um anjo de luz se rebelou contra Deus e contra o seu governo. E essa rebelião fez com que surgisse o pecado. E o pecado, então, nasceu no coração de Lúcifer. Então Deus, depois de muita conversa, de muitas oportunidades, Deus então expulsa Lúcifer do céu e com ele 1/3 dos anjos. Então Lúcifer e 1/3 dos anjos expulsos do céu vieram para cá, para a terra. Então o Lúcifer hoje se chama Satanás e os anjos, 1/3 dos anjos que caíram com ele, são os demônios, são todos inimigos de Deus. E eles então vieram para cá. E aqui eles então se dedicaram a tentar os nossos primeiros pais, Adão e Eva.
Adão e Eva foram tentados, como diz Gênesis 3, e eles não resistiram a essa tentação, caíram, cederam e pecaram. E, consequentemente, a mesma rebelião que surgiu no coração de Lúcifer agora estava na vida de Adão e Eva. Só que a Bíblia diz em Gênesis 3:9 que quando Deus chegou no Jardim do Éden, no ponto de encontro que tinha com Adão e Eva, e vendo que os dois não estavam ali, então Deus começou uma busca, começou a procurar o homem e perguntou: Adão, onde estás? E Deus começa uma busca, uma procura pelo homem. O Adão e a Eva, Deus encontrou ali, se aproximou deles, conversou com eles, eles se arrependeram e Deus revelou a eles o plano da salvação. Mas Deus continua procurando as pessoas até hoje, procurando você e a mim. Ainda hoje tem pessoas escondidas de Deus. Adão e Eva se esconderam de Deus atrás de árvores, mas hoje as árvores são diferentes. Tem pessoas que se escondem de Deus hoje atrás da falta de tempo, outros atrás do dinheiro, outros atrás do poder e da fama, outros atrás do orgulho e do egoísmo, outros atrás de filosofias e ideologias. E cada pessoa hoje que rejeita Cristo, que foge de Deus, tem a sua árvore moderna. Infelizmente, assim continua acontecendo. Mas no caso de Adão e Eva, quando Deus os procurou e os encontrou, eles se arrependeram. E Deus deu a eles então uma outra chance, como Deus também dá a cada um de nós chances. Todos os dias nós temos uma nova chance, não é mesmo? E assim Adão e Eva tiveram a oportunidade de se arrepender e de voltar-se para Deus. E foi ali que Deus revelou a Adão e Eva o plano da salvação. Se você observar o que diz Gênesis 3, verso 15, pega a sua Bíblia e abra juntamente comigo. Gênesis 3, verso 15, olha o que diz aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher. A mulher aqui é a igreja, e esse ti é Satanás. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto de Gênesis 3,15 é um texto profético, mostrando que a entrada do pecado no mundo produziu uma inimizade entre a igreja e Satanás, entre Satanás e a igreja. Ou seja, não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. É isso, resumindo, que está dizendo o texto. E a partir daí, então Deus revela a Adão e Eva o plano da salvação. Inclusive, quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus e correram, pegaram folhas de árvore e fizeram roupas para si. E quando Deus os encontrou, Deus então tira aquela vestimenta de folhas de árvore, Deus mata um cordeiro, tira a pele do cordeiro e faz roupas de pele de animais para o casal. Com isso, Deus dava uma mensagem da graça, a mensagem da reconciliação, a mensagem do amor, a mensagem do resgate, a mensagem da salvação e do perdão. Ou seja, é através do cordeiro morto que o ser humano pode ser redimido, pode ser resgatado. Por isso, o cordeirinho foi morto ali e a pele dele foi usada por Deus para fazer roupas, vestimentas para Adão e Eva. Nós somente estaremos seguros quando estivermos vestidos e revestidos do cordeiro. Quando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é Cristo, estiver sobre nós, é que nós estaremos devidamente protegidos e devidamente guardados. Como está escrito em João capítulo 1, versículo 29, destacando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Demais isso, né? Maravilhoso. Bom, então você viu que o pecado entrou na vida humana e Deus agora, com aquele cordeirinho morto, anuncia para o casal e para toda a humanidade o plano da salvação. E a partir desse momento, então, a humanidade passou a esperar o primeiro advento de Cristo. Passou a esperar a primeira vinda de Cristo. Você sabe que quem espera o advento de Jesus pode ser chamado de adventista, porque adventista é aquele que aguarda o advento de Cristo. Então, desde que Adão e Eva se encontraram com Deus, eles passaram a esperar a primeira vinda de Cristo. Portanto, eles tinham essa mensagem adventista. Eles eram adventistas, no sentido de que eles aguardavam o primeiro advento de Cristo. Toda pessoa que aguarda o advento de Cristo pode ser considerado um adventista. Hoje, por exemplo, eu e você
aguardamos a segunda vinda de Cristo, o segundo advento dele. E nós somos adventistas, porque nós esperamos o segundo advento dele. Mas os que esperavam o primeiro advento também eram considerados adventistas. Claro, não membros da igreja adventista, porque naquele tempo não havia igreja adventista, mas eram adventistas porque esperavam o advento de Cristo Jesus. Entendeu? Muito bem. Agora nós vamos dar um salto na história e vamos perceber algumas profecias messiânicas. Algumas profecias que anunciavam o nascimento de Cristo, a vinda dele, ou seja, o Natal. Eu vou citar aqui para você alguns textos. O primeiro deles está em Isaías, capítulo 7, verso 14. Esse é um texto clássico e ao mesmo tempo um texto muito profundo e emocionante até, eu diria. Abra sua Bíblia, estou abrindo a minha aqui em Isaías, no capítulo 7 e no versículo 14, por favor. Isaías 7,14, diz assim, vamos ler. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Observem aqui os detalhes. Eu vou ler de novo e vou destacando, pontuando para você. A profecia diz, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E diz, eis que a virgem conceberá. Então, primeiro ponto, pega a sua caneta, vai nas suas anotações e coloca lá, virgem, uma virgem conceberá. Então, a profecia diz que Jesus nasceria nesse mundo através de uma mulher virgem. Interessante isso, né? E isso aqui foi escrito aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Cristo. Claro que podemos afirmar com certeza que essa virgem ainda não existia, óbvio que não existia. E a profecia já dizia que Jesus nasceria nesse mundo através de uma virgem. Por isso fala assim, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Outro detalhe, está dizendo aqui que seria um menino, um filho, homem. E diz, e lhe chamará Emanuel. Então já está dizendo inclusive o nome, um dos nomes desse menino que nasceria aqui, Emanuel. Vai lá, pega a sua caneta e escreva Emanuel. Então nasceria esse menino e diz, e ele seria chamado de Emanuel. Quando você vai para o Novo Testamento, você descobre que o nome Emanuel significa Deus conosco. Isto é, essa expressão Emanuel está dizendo que Deus deixaria o céu, viria aqui e se tornaria um de nós. Por isso, um dos seus nomes seria Emanuel. Você vê que essa profecia é muito profunda, né? Ela menciona que Jesus nasceria de uma virgem, que seria um homem e que o seu nome seria Emanuel. E atenção, vou repetir, isso foi profetizado aproximadamente 700 anos antes do nascimento de Jesus. Portanto, essa é uma das formas de mostrar a veracidade da Bíblia e a veracidade das profecias. Você não acha isso incrível, impressionante? E mais uma coisa, como é que uma virgem pode conceber? Como é que uma mulher virgem pode engravidar e dar à luz a um bebê? Humanamente falando, você sabe que isso não é possível. Então, isso já indica que esse processo, que essa gravidez e que a vinda de Jesus seria uma obra do Espírito Santo, seria um milagre de Deus. Não seria uma obra humana, não seria através de uma relação marido e mulher. Entendeu? Porque a Bíblia fala uma virgem que conceberia, que daria luz a um filho e que esse filho seria chamado de Emanuel. Que demais isso. Eu não sei você, mas eu fico impressionado com tudo isso. Não sei se você também se impressiona, mas se a Bíblia Sagrada não impressiona você, o que é que te impressiona? Não é mesmo? Então aqui está uma das profecias messiânicas. Vamos agora para uma outra. Isaías mesmo, você está no capítulo 7, verso 14, passa uma página e vamos para o capítulo 9. Isaías 9, verso 6. Olha só a descrição que o profeta Isaías faz a respeito desse menino que nasceria da virgem e que seria chamado de Emanuel. Observe, Isaías 9, verso 6. Pegou a Bíblia? Vamos ler. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Isso é
Simplesmente demais. Pega a sua caneta e anota agora essas expressões que eu vou repetir para você. Aqui fala, porque o menino nos nasceu. Isso então confirma, concorda com Isaías 7,14. Um menino nos nasceu. E diz, um filho se nos deu, confirmando Isaías 7,14. E diz assim, o governo está sobre os seus ombros. Portanto, estamos falando de que esse menino seria o governador. Não o governador politicamente falando. Não é o governador de um estado. É o governador do universo inteiro. Então diz nos seus ombros, o governo está sobre os seus ombros. Então, pode escrever no seu caderno aí, que ele seria governador do universo. E diz mais, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Olha só, esse Emanuel, esse Jesus, também seria chamado de Maravilhoso Conselheiro. O que mais? Diz assim, Deus Forte. Então essa criança que nasceria, não seria uma criança qualquer, seria o Deus Forte, que se tornaria uma criança frágil. Não é demais isso? Então o seu nome seria Maravilhoso Conselheiro, depois Deus Forte. Então não esqueça que esse menino que nasceu nesse mundo não era uma criança qualquer, era o Deus Forte, era o Deus Todo-Poderoso, o Deus Forte, entendeu? E depois continua, Pai da Eternidade. Essa expressão mexe com minha cabeça e com os meus pensamentos, porque a gente não consegue nem imaginar a eternidade, porque nós não somos eternos. Então diz aqui que além da gente pensar na eternidade, que é um desafio, fala que esse menino seria chamado de Pai da Eternidade. Imagina isso, Pai da Eternidade. Se a eternidade é uma coisa que não tem fim, não tem começo nem fim, imagina então o Pai disso, o Pai da Eternidade. Esse seria um dos nomes do menino que nasceria, ou seja, de Jesus Cristo. Ele é o Pai da Eternidade. Uau! Louvado seja Deus. E mais, e diz assim, e ele também seria chamado de Príncipe da Paz. Olha que demais isso. Príncipe da Paz. Estas são as palavras que estão em torno do menino Jesus. Entendeu? Jesus Cristo, Emanuel, governador, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quanta coisa linda, emocionante sobre Cristo Jesus. E isso tudo estou falando de profecias. Essa profecia também foi escrita 700 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus através de Maria. Entendeu? E tem mais. Vamos agora para um outro texto que é realmente maravilhoso também. Nós vamos agora para Miqueias. Miqueias é um livro pequeno que está no Antigo Testamento. Você passa Daniel. Logo depois de Daniel você vai encontrar alguns livros pequenos, como Amós, como Oséias, como Obadias, como Jonas. E aí depois de Jonas vem Miqueias. Miqueias, capítulo de número 5, versículo de número, nós vamos ler 5, verso 2. Miqueias 5, 2. Anotou o texto? Ok, vamos ler então. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Gente, esse texto é simplesmente extraordinário, porque ele revela, é uma revelação, porque é uma profecia, que também foi escrita 600, 700 anos antes de Cristo. Quer ver? Eu vou analisar ponto por ponto. Diz assim, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. E aí fala assim, de ti sairá o que há de reinar em Israel. Em outras palavras, está dizendo que Jesus nasceria na cidade de Belém. Entendeu? Então a profecia já dizia, ele vai nascer de uma virgem, vai ser um menino, o seu nome vai ser Emanuel, ele vai ser governador, é o governador do universo, ele é o maravilhoso conselheiro, ele é o príncipe da paz, ele é o pai da eternidade, ele é o Deus forte e mais, ele vai nascer na cidade de Belém, entendeu? Agora, por que em Belém? Bom, tem vários motivos, mas um deles é que aqui, lá em Isaías 9,6 fala que ele é o príncipe da paz. Se você for para João, no Novo Testamento, no capítulo de número 6, verso 48, fala que Jesus também é o pão da vida. E Belém significa cidade do pão.
Então, na cidade do pão nasceria aquele que é o pão da vida. Então, diz que Jesus nasceria em Belém, uma cidade pequena, no meio de milhares de Judá. Jesus nasceria ali em Belém. Olha que incrível, né? Diz até a cidade que ele nasceria. E diz assim, e cujas origens, agora vai falar da origem de Cristo, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Mostrando que esse menino que nasceria em Belém, de uma virgem, é o Deus forte, é o Pai da eternidade. E diz assim, as suas origens são desde os dias da eternidade. Em outras palavras, Jesus é eterno, é um Deus eterno. E aí que está o mistério, o milagre, o amor de Deus. Como é que um Deus que é o Pai da eternidade, um Deus que é eterno, um Deus que é todo-poderoso, o Deus forte que tem o mundo inteiro nas suas mãos, como é que ele deixa o céu, deixa o universo inteiro, vem neste planeta, entra no ventre de uma mulher virgem e ali fica durante o processo todo de gestação, como aconteceu comigo e com você. Passam ali os meses da gestação e depois ele nasce, como nascem as pessoas. A diferença é que ele não foi gerado de uma relação marital, mas ele foi colocado dentro do ventre daquela mulher virgem, de Maria. E por obra do Espírito Santo, então, depois ele nasce, como nascem os bebês. Só que ele não era um bebê comum, era o príncipe da paz, o Pai da eternidade, o Deus forte, era o maravilhoso conselheiro, era o Emanuel, tudo isso que nós já mencionamos. Você não acha isso extraordinário? Imagina você, Maria, a Virgem Maria, carregando no seu ventre o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o Deus forte, o maravilhoso conselheiro, o governador do universo, o Emanuel. Que coisa extraordinária, não é? E depois, então, nasceu Jesus neste mundo. Isso é, como diz por aí, é sensacional. E é inexplicável, porque o Pai da eternidade sai do céu, deixa o universo e vem aqui e nasce de Maria. Esse é o primeiro advento de Cristo. E por que Cristo veio aqui? Ele veio aqui por um motivo nobre, muito nobre. E eu vou ler para você o que está em Romanos. Romanos, no Novo Testamento. Pega esse texto comigo, vamos ler Romanos capítulo 6. Romanos 6, verso 23. Ouça. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso Jesus veio ao mundo, porque o salário do pecado é a morte. O pecado que entrou na nossa vida através da rebelião de Lúcifer e através do pecado de Adão e Eva e que chegou até mim e até você, o salário do pecado é a morte. Mas antes da morte, olha só, antes de chegar à morte, o que acontece? O ser humano sente dor, sofre demais, fica doente, passa por momentos de angústia, envelhece, atrofia, definha e finalmente vem a morte. Entendeu? Vem a morte. Então o pecado trouxe uma desgraça para a vida humana. E nós, como pecadores, estávamos condenados à morte eterna. Então esse texto diz que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Cristo. Então Cristo veio para nos salvar da morte eterna, nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna. Entendeu? É como aquele texto maravilhoso de João 3,16 que você conhece de memória. João 3,16, você lembra o que diz? Eu posso falar de memória também, mas eu sempre gosto de abrir a Bíblia. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Então veja que Jesus veio a esse mundo, Jesus nasceu aqui, o verdadeiro Natal, que é Cristo Jesus, veio aqui para viver, ensinar, corrigir, repreender, curar, libertar, mostrar o caminho e finalmente morrer na cruz, ser sepultado, ressuscitar, garantir a vitória para cada um de nós. Isso é Natal. Esse é o verdadeiro Natal. E foi assim que Jesus Cristo veio, o seu primeiro advento. Se você ler o Salmo 22, e eu vou deixar o Salmo 22 como uma lição de casa para você,
Eu queria que você depois lesse o Salmo 22 inteirinho. Você vai ver que o Salmo 22 é um salmo que eu poderia até dizer um salmo profético, porque ele fala exatamente palavras que se cumpririam depois em Jesus. Palavras que Jesus proferiu na cruz, antes da cruz, aparece no Salmo 22. Depois você dá uma olhada lá. Lê o Salmo 22 inteirinho. Você vai ver que salmo extraordinário, que salmo maravilhoso. Agora atenção. Eu li Isaías 7,14, Isaías 9,6, Miqueias 5, verso 2, as profecias messiânicas. Agora, eu vou mostrar para você o cumprimento dessas profecias em Mateus, capítulo de número 1. Olha só, Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo de número 1, versos 21, 22 e 23, que diz assim: ela dará à luz um filho. Vou começar do verso 20, porque daí fica mais claro, tá bom? Verso 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok? Verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu, verso 22, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Você viu? Eu li Mateus 1, de 20 a 23, mostrando que a profecia de Isaías se cumpriu integralmente quando Jesus nasceu aqui. Que lindo, né? Amém. E aí então Jesus viveu nesse mundo durante 33 anos e meio. E depois de 33 anos e meio, Jesus então morreu naquela rude cruz. Veja só o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos para Mateus, no capítulo 27. Mateus 27, versículos 45 e 46. Repito, Mateus 27, de 45 a 46, que diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Até aqui. Veja, o texto bíblico diz que Jesus, desde a hora sexta até a hora nona, traduzindo para os nossos horários, desde as 9 da manhã até as 3 da tarde. Então Jesus, ele é levado e crucificado às 9 da manhã e ele morre às 3 da tarde. É curioso porque às 9 da manhã era quando se fazia os sacrifícios de cordeiros no santuário na parte da manhã. E às 3 da tarde, quando fazia os sacrifícios de cordeiro da parte da tarde. E Jesus então ele é crucificado às 9 da manhã e morre às 3 da tarde. O texto fala assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto é muito forte. Outro dia a gente vai trabalhar um pouco mais o texto. Mas o fato é que fala assim: desde a hora sexta, 9 da manhã, até a hora nona, 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus foi crucificado, o céu escureceu. Ou seja, o sol não quis brilhar. É como se o sol não quisesse ver essa cena. Você entende? O sol escureceu. A lua apareceu vermelha como sangue. Os animais dispararam no campo. Os passarinhos voaram. A terra tremeu. Toda a natureza se manifestou. Por quê? Porque o Criador dos céus e da terra, o Criador da natureza, o Deus forte, o Pai da eternidade, que se tornou homem, que se tornou um de nós, estava dando a vida na cruz por nós. A morte de Cristo era o pagamento do seu resgate e do meu resgate. A morte de Cristo na cruz era para resgatar, para salvar você e para salvar a mim. Por isso ele vai até a cruz e morre por nós naquela rude cruz.
Que tremendo isso. Em seguida ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e depois ele voltou para os céus e hoje Jesus está nos céus, no santuário celestial, à direita do Pai, intercedendo por nós. E em breve ele vai sair do santuário e vai dizer assim, está feito, e voltará nas nuvens dos céus em glória e majestade, com todos os anjos tocando trombetas. Ele voltará para nos buscar, nos tirar deste mundo e nos dar uma vida eterna no novo céu e na nova terra. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por esse primeiro advento maravilhoso que aponta para o segundo advento de Cristo Jesus. Amém? Eu fico pensando, em toda essa história bíblica, em todas essas profecias, eu fico pensando assim, quem foi que escolheu Maria para ser a mãe de Jesus segundo a carne? Quem foi que escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de Jesus segundo a carne? Resposta: o próprio Cristo. Foi o próprio Jesus quem escolheu Maria para ser a sua mãe. Então Jesus escolheu a sua própria mãe segundo a carne. Se Jesus escolheu Maria para ser a sua mãe, eu pergunto, Jesus então existia antes, não é verdade? Claro, porque ele é o Pai da eternidade, ele é eterno, ele é Deus Todo-Poderoso. Então Jesus já existia antes. E ele escolhe Maria para ser a sua mãe. Então, neste caso, eu lhe faço uma pergunta para você pensar. Nesse caso, Maria é a mãe de Jesus ou Jesus é o pai de Maria? Pensa nisso. E você já sabe a resposta. É ou não é? Meu amigo e minha amiga, diante desse estudo bíblico tão extraordinário sobre o primeiro advento de Cristo, eu pergunto a você: você aceita Jesus como seu salvador pessoal? Você aceita que o sacrifício dele na cruz, que o sangue derramado por ele, que a morte dele na cruz é suficiente para pagar sua dívida, para pagar o seu resgate e para dar a você a vida eterna? Você crê nisso? Você aceita Jesus hoje como seu salvador pessoal? De repente você diz, mas eu já aceitei. Eu sei, eu também já aceitei. Mas a gente não pode hoje renovar essa aceitação? Quantos aceitam? Você aceita Jesus como Salvador? Se você aceita, vai nos comentários e escreva assim, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ou eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Escreve. Diga que você aceitou Cristo. Eu levanto a minha mão aqui e declaro mais uma vez que eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Se você também aceita Jesus, levante a sua mão. E se você aceita Jesus como seu Salvador, então se entregue a Ele. Frequente a igreja. Estude mais a Bíblia. Passe pelas águas batismais, nasça de novo, comece uma vida nova, comece uma caminhada com Cristo e prepare-se para a segunda vinda dele, porque em breve ele vai voltar para nos buscar e nos levar para o reino dos céus, entendeu? A Igreja Adventista do Sétimo Dia está de portas abertas para receber você. Nesse mês de dezembro, que é o mês do Natal, nós teremos em nossas igrejas programações especiais. Por favor, se você não pôde ir à igreja durante o ano, vá agora. Vá agora, procure o pastor da igreja, procure os anciãos, procure as irmãs, procure os jovens, procure alguém da liderança. Fala assim, olha, eu assisto os vídeos do evangelista Luiz Gonçalves e eu estou aqui porque ele me convidou. E eu quero conhecer mais, eu quero aprender mais, eu quero me batizar, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. Se você aceita isso, levante a sua mão e diga, eu aceito, eu quero Jesus, eu quero uma nova vida, eu quero nascer de novo, eu quero que o Natal seja real na minha vida. Levante a sua mão. Muito bem, meus parabéns, meus parabéns. Não deixe passar mais tempo. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por favor, chega de você deixar passar o tempo. Chega de você deixar para depois. Acabou, agora é a hora, hoje é o dia, esse é o momento. Deus está chamando você. Vem com a gente, chega mais perto, cria coragem, levanta a cabeça, em nome do Senhor, segura na mão de Deus, vai, porque Deus vai fazer de você uma pessoa abençoada, uma pessoa salva, uma pessoa feliz, e você vai ganhar a vida eterna naquele dia, quando Cristo voltar. Amém? Amém. Vamos orar.
Senhor nosso Deus, obrigado por essa mensagem, obrigado por essas decisões que nós todos tomamos agora, obrigado pelo primeiro advento de Jesus, obrigado pelo Natal, obrigado pelo sacrifício na cruz, obrigado pela ressurreição de Cristo e obrigado pela promessa de que em breve o Senhor Jesus voltará para nos buscar. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos, esta mulher, este homem, este jovem, esta pessoa que acaba de decidir se entregar completamente em tuas mãos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Gostou? Se você gostou dessa mensagem, pega esse vídeo e manda para os seus amigos. Envia para todo mundo. Faça uma lista de transmissão e mande esse vídeo para todo mundo. Faça os seus comentários. Se inscreva em nosso canal. Se inscreva. Divulgue esse canal para mais pessoas. E curta esse vídeo. Dê o seu like, tá bom? Forte abraço. Deus te abençoe. E a gente se vê no próximo vídeo, com a graça de Deus. Amém.